Ei, minha gente, boa noite. Sejam bem-vindas ao curso Comida de Pensar. Nossa oitava turma do curso Comida de Pensar, que começou, na verdade, foi o curso que inaugurou a Escola de Humanas, que está fazendo um ano de vida no próximo dia 13 de maio. A Escola de Humanas é uma iniciativa que eu criei no meio da pandemia, depois de descobrir, né, que eu não voltaria a ser professor no IESB, onde eu era docente. Eu dava aula de história da alimentação na gastronomia e também de estética e comunicação no cinema e também de jornalismo em jornalismo, de redação, né? Técnicas de redação e estilo na, na graduação de jornalismo. Também colaborei com a publicidade naquele meu momento ali. Mas foi um momento bem complicado e aí eu falei assim, opa, preciso me desdobrar, né? E eu tô com minha tese em luta nesse momento, mas também muito fresca, né? Porque é minha pesquisa. E comecei a transformar muitas das ideias da tese, que elas são inclusive iniciais, né? Se vocês que já são, ou boa parte de vocês já são do campo da alimentação de alguma forma, né? Tem algumas coisas que podem não parecer muito novidade, mas eu acho que ele consegue, a gente consegue criar uma narrativa em que a gente começa e se aprofunda, sabe? Porque existe um introdutório que a gente vai fazer da gastronomia aqui no Comida de Pensar, que vai ser absolutamente necessário, apesar de básico, só que é sempre bom ouvir e saber de novo, tá? Bem, pessoal, para apresentar, eu vou apresentar rapidamente. Eu não sei se vocês já assistiram a aula magna que eu já proferi, está aberta no YouTube da Escola de Humanas. Eu costumava fazer essa aula magna primeiro, aberta mesmo para as pessoas, para depois, então, fechar o curso inteiro e aí a gente fazer as nossas atividades aqui no grupo que se inscreveu de fato. Mas dessa vez eu optei por não fazer a aula magna novamente, né? Porque a aula magna servia também um propósito comercial, né? De angariar mais views, mais inscrições. E aí essa estratégia não funcionou muito bem, não deixou de funcionar, né? Então estou fazendo nesse mesmo lugar aqui da primeira aula, essa aula de abertura. Tá? Veja, na aula de abertura, que é esta aqui, eu já acabei de apresentar a Escola de Humanas, só vou falar uma coisa sobre ela, que é o seguinte: a ideia da Escola de Humanas nasceu a partir justamente da ausência do que a gente citou, vocês citaram aí nesse momento, das lacunas que foram deixadas no nosso, enfim, no nosso ensino formal, na nossa formação, principalmente na graduação, acerca da união das áreas, né? Dos pontos de contato que acontecem, neste caso especificamente da gastronomia, com outros campos do conhecimento. Então você tem, né, como uma regra geral, uma disciplina muito rápida de, de história da alimentação. Alguns ainda oferecem alguma coisa de sociologia, e quem não oferece, o professor de história normalmente ele agrega isso, sabe? Enfim, e é por conta dessa lacuna que a gente resolveu preencher criando essa iniciativa. E não só para gastronomia, né? A Escola de Humanas aborda também outras coisas. Tem um curso muito doido chamado História do Vestuário no século XX. É um curso super power, assim, entendeu? Aprofundado, da Salomé Abdala, que vai fazer isso, vai falar assim, olha, a moda, o vestuário, ela se conecta com vários campos do conhecimento. É isso que a gente está fazendo, sabe? Conectando com vários campos do conhecimento. O próximo curso que a gente deve lançar vai ser um de comunicação mais abrangente, e em seguida, talvez um de filosofia, só que um de filosofia super, hiper modernoso, né? Inclusive dialogando com memes, né, da internet, filosofia a partir de memes. Pois bem, é isso que a gente vai juntar nessa nossa jornada do Comida de Pensar. Sociedade, cultura, mídia, ação e pensamento. Maria Luísa, que é jornalista, é informação, já vai ser muito contemplada, pelo menos um bom naco do nosso curso,
que a gente vai reservar para tratar assuntos de mídia e cultura e, enfim, essa relação. Bem, eu já me apresentei por aí, né? Na oficina eu também já tinha me apresentado. Basicamente, eu sou um professor, né, de humanas. Minha carreira toda foi, na verdade, em jornalismo. Eu sempre fui editor, chefe de comunicação, de estratégia, não sei o que. Eu sempre trabalhei com isso e sempre quis ser professor, né? Mas a correria da redação, essa que a gente chamava de cachaça, não me permitia fazer essa transição, até que eu resolvi fazê-la, né? Em 2015, eu me tornei professor, né? Comecei a dar aula na UNB, como temporário, né? Como voluntário também, e depois no IESB. E agora na Escola de Humanas. Bem, minha experiência, então, ela está muito voltada a esses temas aí, gente, para vocês saberem de onde eu estou falando. Comunicação, estética, cultura contemporânea, gastronomia e educação. Neste momento, faço meu doutorado. Voltei de um sanduíche na Universidade de Polenzo, Universidade de Ciências Gastronômicas de Polenzo, na Itália, também conhecida como Universidade do Slow Food, que é uma universidade que pertence, né, a esse grupo que sustenta o movimento Slow Food na Itália. Tenho minhas críticas ao Slow Food, vocês ouvirão ao longo desse curso, tá? Só para vocês não acharem que é um curso ligado ao Slow Food, só por causa dessa conexão institucional que eu tive durante um ano. Estou no final desse meu doutorado, que é um doutorado em comunicação, especificamente em estética, cultura contemporânea e imagem, que é minha linha de pesquisa, mas é uma pesquisa que eu fiz especificamente sobre gastronomia, para tentar desvendar a gastronomia nos nossos imaginários contemporâneos. Então, é esse o meu trabalho de hoje. E aqui eu trago algumas coisas desses meus achados e dessa busca que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, como crítico de gastronomia e também professor de gastronomia e agora pesquisador de gastronomia. Bem, neste curso vocês terão o privilégio, aliás, eu espero que vocês consigam ter, porque a professora Tainá Zanetti, ela é a nossa convidada especial, só que ela está prestes a dar luz à Martina. Então, ela já me falou assim, olha, conte comigo, mas, né, a qualquer momento, está previsto agora para meados de maio. Então, eu vou tentar antecipar, talvez, um pouco a aula dela, que é uma aula incrível, tá, pessoal? Não sei se vocês conhecem a Tainá Zanetti, ela é a primeira gastrônoma, né, doutora gastrônoma do Brasil. Por que isso, né? Porque nunca existiu um programa de gastronomia, de fato, né? Em nível de pós-graduação. O primeiro nasceu no ano passado com o mestrado da Universidade Federal do Ceará. Inclusive, fechou agora as inscrições, né, para esse mestrado. Primeira vez que a gente tem um curso superior em pós-graduação tratando diretamente do tema gastronomia, mas a Tainá ela desbravou esse caminho. Ela é uma acadêmica, né? Ela saiu direto da academia para essas especializações e ela toca um projeto Pitadas do Cerrado. Ela, enfim, vai trazer para a gente umas informações bem interessantes, tá? E qual é o programa que vamos encarar durante essas 24 horas que temos juntos aqui? O programa ele será dividido em 3 módulos, como vocês viram lá no site. Comida e sociedade é esse primeiro, em que a gente vai falar sobre, começa hoje, né, sobre os atos de comer. A gente vai falar sobre, né, narrar a nossa história a contrapelo, usando o termo de Walter Benjamin. A gente vai falar muito sobre o nosso próprio Brasil. Tá? As referências para o Comer de Pensar, eu uso radicalmente as referências de cultura brasileiras, tá? Só para a gente já ter em mente, muito embora eu esteja tentando ainda, num esforço bem complicado, assim, de adaptá-lo para uma narrativa mais global, para eu poder, então, ministrar o curso Comida de Pensar em inglês, por exemplo, e poder alcançar pessoas, né, que não falam a nossa língua. O programa também envolve, no segundo módulo, a Comida Fala. A Comida Fala é o módulo de comunicação, é o módulo do qual eu me considero, de fato, por conta da minha
busca da minha carreira mesmo, mais competente para falar sobre, porque afinal de contas vai ser falar sobre comida e gastronomia pela perspectiva comunicacional e estética e filosófica, que são os campos, os saberes, né, pelos quais eu me profissionalizei. E o terceiro módulo, que eu acho que a Camila vai se identificar bastante, ação e pensamento, em que a gente vai trabalhar muito a perspectiva de políticas públicas, políticas sociais, ativismos, e vamos falar também sobre biodiversidade, sobre pensamento ecológico. Tá? Então, ainda tem muito de filosofia também nesse terceiro módulo. Bem, o nosso curso será guiado a partir desses elementos aqui. Ó. Eu deixei lá no final, né, mas não deveria. Esses são os nossos materiais didáticos que a gente vai usar. A gente usa muito, eu abuso disso no Comida de Pensar, porque eu quero que ele seja um curso mais pop mesmo, entendeu? Eu quero que a gente trate esse tema de comida sem neura, sem muito academicismo, tá? Eu não falo sem academicismo, porque o academicismo corre na minha veia também, e precisamos dele, eu acho. Mas a gente vai ter esses materiais didáticos. Discos, que a gente vai ouvir muita música aqui. Netflix, vamos assistir Netflix juntos aqui. Podcasts, vamos ouvir podcasts. Vamos ler livros, artigos, referências e vamos comer. Tá? Então, haverá dever de casa para vocês. Na maioria das vezes, o dever de casa envolve algum tipo de abordagem que requer o uso do seu palato ou das suas habilidades culinárias. Perfeito? Pessoal, gastronomia. Primeiro, é o primeiro percurso que a gente vai fazer hoje. Gastronomia é um termo que é complicadíssimo da gente chegar nele. A gente vai sempre estar discutindo gastronomia. Na oficina de escrita gastronômica, a gente falou, né, sobre a diferença um pouco de gastronomia, culinária e tudo mais. A abordagem que a gente vai dar aqui já é uma outra abordagem, em que eu prefiro dar uma perspectiva mais histórica mesmo, mais assim, temporal. Eu gosto muito de usar linhas do tempo para a gente poder conseguir fazer sentido ou se encontrar, né, e encontrar essas terminologias no tempo e no espaço. Então, quando a gente fala em gastronomia, eu penso logo na era dos gourmands. A gastronomia, veja, não começou aí, tá? Mas a era dos gourmands, ela estabelece esse vínculo, pelo menos para o pensamento ocidental, da comida como um acesso ao prazer, a comida como um acesso artístico, inclusive, se abrindo para esse tipo de apreciação, pelo qual se determina, a partir de um problema, inclusive, de classe, se determina, então, o que é bom gosto e o que é mau gosto. A era dos gourmands vai, então, entender que os gourmands são as pessoas que tinham ou que detinham, né, a vara, né, a bandeira do bom gosto. Eles que empunhavam, né, esse bastão. Os gourmands falavam que era bom e a gente respeitava, e até hoje o nosso imaginário ele vem carregado com essa pressão que veio dessa era. Essa era foi quando, gente? Foi justamente marcado ali no período da Revolução Francesa, mais ou menos. Final de 1700. 1790, essa última década, né, do século, você teve, então, as cabeças cortadas, você teve a derrocada dessa aristocracia, né, desse imperialismo, mas você teve também uma abertura dos restaurantes, né, considerados os primeiros restaurantes que abriram, e com eles veio também as grandes contradições desse... Já falamos sobre isso, Carol, já vamos falar. A gente pode considerar que eles criam, então, essa grande contradição, naquele momento, de que quem determina o bom gosto é quem tem acesso às melhores coisas, às melhores comidas e melhores bebidas, que estão nos melhores restaurantes e que são mais inacessíveis para a população. Boa parte dessa história nos é vedada a conhecer,
Porque se a gente for investigar bem, a gente vai descobrir que a história é contada sempre da perspectiva do vencedor, né? Esse termo que se usa muito, né, nas formações de história, comunicação, sociologia, em que a gente ouve sobre a história do vencedor, ou seja, quem conquistou um determinado povo, quem oprimiu, é quem deteve, né, a narrativa da história. E os gourmands foram esses que o detiveram a partir de seu contato justamente com o poder e com a possibilidade, então, de comer do chamado bom e do melhor. Sim, podemos dizer que os gourmands eram os primeiros críticos de gastronomia. Aliás, o grande primeiro crítico de gastronomia teria sido o Brillat Savarin, pelo menos reconhecido dessa perspectiva nossa, né, aqui. O Brillat Savarin escreve o livro Fisiologia do Gosto, é um livro que a gente vai citar várias vezes aqui, tá, gente? É uma bibliona, assim, sobre como comer bem, né? É um livro muito importante para a gente, porque tem muita informação realmente legal, mas é um livro absolutamente pedante, né? Para o tempo de hoje, ele está muito caduco, sabe? Porque é muita regrinha que ele traz a partir justamente da sua relação com a corte francesa, sabe? E com os ricaços, né? Ou seja, esse espírito do capitalismo, ele é quem vai reger um pouco aí essa história. E se a gente for perceber muito bem, esse arranjo não é diferente nos dias de hoje, né? A gente ainda se pauta, por mais que hajam iniciativas e empreendedores, inclusive, que nadem contra essa maré, a validação costuma vir sempre de cima para baixo. Então, a era dos gourmands, ela nos abre a essa discussão e a gente entra nessa discussão não pela via da gastronomia, mas pela via das artes culinárias. Por quê? Porque gastronomia, para essa era dos gourmands, ele era basicamente essa normativa sobre o comer bem, né? O bom gosto. Então, o que podia, o que não podia, sabe? Você tinha que trocar o vinho, né, a cada uma taça. E se você beber demais, você não sente a diferença entre um e outro. Aí o Brillat Savarin vai falar várias dessas, né? Uma refeição sem queijo no meio é que nem olhar para uma mulher feia. Então a gente ainda tem aí, né, uma mão pesada do machismo, né, que sempre imperou na nossa sociedade. Norbert Elias, no processo civilizador, tem uns exemplos muito bons sobre isso. Legal, verdade. Elias, ele vai pesquisar muito também sobre gastronomia dessa perspectiva sociológica, né? Que nem você vai ter a Mary Douglas fazendo isso também na perspectiva antropológica. Enfim, tem uns nomes muito importantes aí para a gente poder recorrer. Quando eu falo das artes culinárias, eu estou me dizendo muito mais a forma como a gente começa a abordar a culinária para a consciência da sociedade moderna. Ou seja, a partir do século XVIII, a arte culinária começa a se tornar, de fato, uma prática desejável. Por quê? Você começa a ter formação de cozinheiros. E depois, quando a gente entra no século XX, essa formação se torna uma formação tradicional. Você tem escolas de arte culinária, né? A francesa, que eu esqueci o nome, gente, pelo amor de Deus. Me digam. Famosíssima. Me escapou agora a Le memória. Cordon Bleu. Cordon Bleu. Le Cordon Bleu é uma das pioneiras, né? Teve uma que disputa, né, essa posição de ter sido a primeira lá na França. É uma história que eu não conheço muito bem. Mas Le Cordon Bleu, ela segue essa cartilha da arte culinária, ela pratica, ela forma a gente para o ofício culinário de alto padrão. O que seria esse alto padrão? Seria o padrão exigido, talvez, pela indústria do turismo, pela indústria da hoteleira, né, pela indústria, e depois não só pela indústria, mas pelo mundo corporativo. Até hoje você vê que o mundo corporativo vai mandar muito na forma como nós nos relacionamos, ou então como os restaurantes se relacionam com as cidades. Muitos deles funcionam em função desse mundo, né? Você vai pegar cidades como Brasília, cidades como Dubai, são cidades que giram em torno de um projeto específico. Brasília sendo o lugar onde os restaurantes dependem do cartão corporativo,
e você vai ter Dubai, que é um lugar onde depende do trânsito de celebridades para poder funcionar. Mesma coisa que acontecia talvez em Los Angeles, apesar de ser muito mais complexa, né, a Los Angeles. Gastronomia foi um termo que foi popularizado, pelo menos para o nosso entendimento brasileiro, somente a partir do final dos anos 90. A gente pode dizer que a gente só foi começar a dar conta da gastronomia, ou perceber esse campo, digamos assim, ou usar esse termo, inclusive, no nosso dia a dia, a partir do século XXI, ou seja, algo muito recente. Porque até então, todos os cursos formativos eram técnicos e eram culinários. Por quê? Porque ele pensava na técnica culinária. A gastronomia, ela começa a ter uma outra abordagem. Ela começa a ganhar uma narrativa e aqui a gente vai tentar investigar que narrativa é essa. E a gastronomia ela leva a um resíduo de percepção, aí é muito mais narrativo, que é o da gourmetização. Gourmetização, e quem vai aprofundar sobre esse assunto conosco será a Tainá Zanetti. E aí a gente falou de gastronomia e agora a gente está falando de ciências gastronômicas. Demos um salto agora perceptivo também dessa terminologia. Eu estou usando nesse momento, posso usar, e não estou falando que vocês têm que usar, e nem que é o certo ser usado, tá? Pelo contrário, eu estou apresentando mais uma possibilidade, que é a gente olhar para a gastronomia como ciências gastronômicas. Olhar a gastronomia dessa perspectiva de ciências gastronômicas não é reduzir gastronomia à ciência. A gastronomia é um campo científico, tipo a sociologia, né, como tradicionalmente. Não é, porque você reduz, não por conta do espírito científico, mas porque a gastronomia ela está fora dessa caixinha disciplinar, perfeito? E é por isso que, para a gente poder pensar em ciências gastronômicas, a gente não está falando de amarrá-la, né, ao formalismo científico. Mas também a gente não está falando em achar que a gastronomia é só algo que a gente vai produzir em campos informais ou em saberes ancestrais, tá? As ciências gastronômicas, então, elas vão abordar mais ou menos aqui esses 4 pilares. Transdisciplinaridade. Alguém falou da multidisciplinaridade da gastronomia, acho que foi a Carol, né? Que gosta disso, né? Pois eu aprendi, ou comecei a usar, até como princípio da minha própria iniciativa, começo a usar transdisciplinaridade. Porque eu entendo que você tem disciplina, você tem multidisciplina, que são disciplinas ocorrendo simultaneamente, várias caixinhas. Você tem a interdisciplinaridade, que seria uma cooperação entre essas disciplinas, e eu prefiro usar transdisciplinaridade, que é você realmente atravessar as disciplinas, é você quebrar toda e qualquer barreira ou até mesmo todo e qualquer movimento, né, rotineiro, digamos, para você encontrar uma ou outra ciência, um ou outro campo do saber. Então, a ideia é que a gastronomia seja tratada como ciências gastronômicas a partir de um princípio transdisciplinar, perfeito? E esse princípio, ele também é extracientífico. Ele não depende só da ciência, porque boa parte, ou a maior parte dos saberes que a gente carrega são imaginários. Quando eu falo imaginários, são formados pela nossa cultura imaginativa, que a gente herdou da família, né? Que a gente herdou da história. Então, esse campo extracientífico, a gente precisa não só colocá-lo na discussão, como recuperá-lo, porque perdemos. Onde estão os saberes ancestrais dos indígenas, né, dos povos indígenas? São vários povos indígenas nessa terrona antes chamada Pindorama, e você tem saberes ancestrais de matriz africana que também não conhecemos, porque a história nos negou, porque os vencedores narraram a história deles, sem se importar para os perdedores. Então, nosso esforço será esse também, de recuperar esses saberes. Ciências gastronômicas também evocam o espírito técnico, ou seja, precisamos conhecer a técnica ou precisamos também colocar a técnica em perspectiva, perfeito? E ela também abre para um campo poético,
você pode chamar de metafísico também, sabe, espiritual, ele abre para outros campos que não são imanentes, são transcendentes. E por isso que eu chamo de ciências gastronômicas, e é isso que a gente vai estudar no Comida de Pensar. Legal? Aí, um spoiler sobre o que será o curso, o que veremos no curso. A gente vai fazer umas abordagens um tanto pops, mas também vamos recorrer a autores clássicos, né? E também estudos científicos, de fato. Então, a gente usa uma abordagem que navega por vários estilos, formatos e possibilidades de conhecimento. E aqui são 3 temas que eu gosto muito de abordar quando a gente vai falar sobre comida. E que eu acho que nos ajudam demais a entender a comida no nosso tempo. Os temas são havaianas, as brasileiras, brasileiríssimas, né? A depilação brasileira, o Brazilian Wax, e o apocalipse zumbi. 3 temas super importantes para entender sobre comida, que eu gosto de colocar assim na primeira aula, para deixar vocês assim, eita, o que esse maluco vai falar sobre isso e comida? Não tem nada a ver. Os materiais já falei, e agora vamos para a nossa aula. Não sem antes, tá? Eu estava esquecendo já, mostrar para vocês isso aqui. Vocês já devem ter recebido, não sei se já entraram, mas vocês já receberam o link para este lugar aqui, ó, para essa plataforma do ensino online. Essa é a plataforma que a gente usa aqui. Estão conseguindo ver, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, pronto. Essa aqui é a minha visão, né? Vocês talvez tenham um outro tipo de visão aí. Aqui você já tem todos os materiais didáticos. E aqui também, onde eu vou colocar, gente, as aulas gravadas. Ou seja, as gravações das aulas vão entrar aqui. Então, temos a aula magna, que já tem até a gravação da aula anterior, se vocês quiserem consultar, com o texto complexo de vira-latas que a gente vai tratar nesta aula agora. Que essa aula agora é essa primeira aula, os atos de comer. Mas que a gente pega também um pouquinho, né, um pedacinho da aula magna, só para a gente poder abordar de uma forma mais contextualizante os atos de comer. E aqui a gente tem a nossa bibliografia recomendada, a fonografia recomendada. Temos aqui também, na aula 2, ó, vai ser a próxima aula, Arquitetura da Cozinha Doméstica. Já tem aqui um texto de referência, se vocês quiserem se antecipar e dar uma lida, podem fazê-lo. Aula 3 será Consciência Urbana, Idade Média e a Construção de Brasília. Vamos falar sobre como que a construção de Brasília replica, né, todas as contradições do nosso grande Brasil a partir da perspectiva da comida, sempre. Então, a gente tem aqui um texto, o Apogeu da Cidade Medieval, que é bem interessante. Vocês podem ficar à vontade de ler antes, de recuperar depois, porque a gente faz uma conversa bem fluida, tá, nas nossas aulas. Não depende exatamente de você ter estudado esse texto, mas se você conseguiu fazê-lo, talvez você aproveite melhor. Na aula 4, falaremos sobre brasilidades e afrolatinidades. A gente vai falar sobre o manifesto antropofágico, sobre o caroço de dendê de mãe baiana de Iemonjá. A gente vai aprender com a cultura indígena também, né, com uns cantos, né, de sabedoria. E aí a gente tem nossa aula 5, a comida fala, que aí é o campo que a gente vai trabalhar a comunicação, e depois o campo que a gente vai trabalhar as políticas públicas, os ativismos e identidades e pensamento contemporâneo. Ué, como assim? O texto da aula 1 leva para outro lugar? Pois é, Lobão, eu cliquei para tentar ler antes da aula, mas ele me conduz para uma outra página que pede para me inscrever numa versão anterior do curso de 2020. Oxe, e aí aparecia, você não pode se inscrever, e eu não consegui acesso. Puxa, não vi esse problema. Aí eu pesquisei no Google pelo título e achei esse da Romilda, mas eu não sei se é esse, não tenho certeza se é esse. Romilda não é esse, e José. Não é esse, né? Poxa, eu vou dar uma revisada para as próximas aulas, né, para vocês não perderem.
Mas, pô, que dó, gente. Beleza. Eu falo que a gente recupera depois, eu vou ajustar isso na nossa plataforma. Então, gente, vocês têm essa plataforma aqui, podem usar e abusar dela. Vai ficar disponível para vocês por 2 meses aí. Talvez a gente consiga mais, se vocês precisarem. Ou então, se sair do ar, vocês podem querer voltar a elas, vocês me deem um toque. É só porque eu tenho um limite para usar aqui, então eu acabo tendo que fechar uma turma, né, apagar os conteúdos aí para abrir outra, etc. Tá? Então, pessoal, é isso que a gente vai trabalhar, vai ser dentro dessa plataforma e assim que a gente vai passar os materiais didáticos. Quando for o momento de amanhã, por exemplo, se vocês quiserem ver ou rever a aula, vai estar aqui aula 1, vai ter gravação da aula 1. Aí vocês clicam e aqui mesmo, dentro desse ambiente, vocês poderão vê-la, poderão assisti-la. Tá joia? Pois bem, para, né, introduzir de fato o conteúdo da nossa aula, né, parar com o blá blá blázinho que a gente está fazendo aqui agora, que é importante também, tá, pessoal? Eu queria trazer para vocês uma conversa sobre a gente vai falar um pouco sobre o nosso Brasil. E eu gosto muito de começar, quando falo com o nosso Brasil, com a síndrome de vira-lata, que vocês já devem conhecer tão bem, pelo menos, né, popularmente a gente usa demais, né? Ah, síndrome de vira-lata. E eu quero discutir isso. Eu quero que a gente, na verdade, entenda que essa síndrome é uma síndrome mesmo, né? É um viralatismo que não se justifica muitas vezes. E aí, para isso, para tanto, eu gosto de lembrar muito esses momentos, 2 momentos, né, muito nevrálgicos da história brasileira, brasileiras como somos aí tão apaixonadas por futebol, ou ao menos pelo espírito futebolístico, né? Esses 2 momentos históricos foram momentos de grandes crises emocionais para a moral do povo brasileiro. Isso se deu por meio do futebol. Abro falando de futebol, vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre vários temas que são socialmente proibidos quando falam assim, vocês não podem discutir política e religião. A gente vai discutir política e religião, sim. Vamos discutir futebol e sexo. Perfeito? E quando eu falo discutir, a gente vai fazer isso no nível em que estamos, né, pessoal? De absoluto respeito e também argumentação. Né? A gente deixa, né, os mocorongo no Twitter se debatendo na base do ódio. A gente aqui opta por uma outra abordagem na nossa discussão. E eu gosto de dizer sempre que podem discordar de mim. Muitas vezes eu vou falar, uso um pouco da minha verve crítica para soltar umas bobagens acerca de algumas coisas, né, como se fosse dono da verdade, mas podem me desautorizar nesse sentido, sem problema nenhum. Tá? Eu acho que, inclusive, é importante que a gente o faça, beleza? Esse curso, aliás, ele foi reconstruído em alguns pontos, né, a partir dessa colaboração mesmo que tivemos em sala de aula. Tá? Então, a gente conseguiu adaptar e mudar algumas coisas mais por conta de bom senso, outras coisas por conta de aprendizado, sabe? Mas outras coisas eu mantive porque eu acho que são legais para a gente manter a provocação, esse espírito provocativo. Em 1950, o Brasil perde para o Uruguai no Maracanã, na Copa de 1950, por 2-1. E a gente foi do 2-1 ao 7-1. 2014 foi um ano em que a Copa foi situada aqui mais uma vez, pela segunda vez. E aí a gente não perde de 2-1 na final em casa. A gente perde de 7-1 numa semifinal, não é isso? Em casa.
E foi um baque, vocês lembram muito bem, né? Talvez a gente não lembre, né, do 2-1 só pelas imagens do YouTube, mas o 7-1 ainda está, ainda que a gente não goste de futebol, não acompanhe nem nada, isso sabemos que foi um fato muito importante. E aí, gente, eu queria trazer essa pequena crônica, né, que o Nelson Rodrigues escreve na época da derrota do Brasil para o Uruguai, e que ele vai citar o seguinte: o nome da crônica, né, A Sombra das Chuteiras Imortais. Na verdade, o nome do livro, né, em que foi publicado é A Sombra das Chuteiras Imortais. O nome do texto dentro desse livro, a crônica, era O Complexo de Vira-Latas. E aí ele faz essa seguinte observação: o problema do scratch, ou seja, da seleção brasileira, não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e de que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. O nosso objetivo no Comida de Pensar é a gente partir daqui, gente. Vamos substituir o futebol pela nossa comida. O problema da nossa gastronomia brasileira, ou seja, o nosso scratch brasileiro da gastronomia, não é culinário, não é de técnica nem de tática. Absolutamente é um problema de fé em si mesmo. Então, o brasileiro, a brasileira, precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem comida, gastronomia, culinária para dar e vender lá na Suécia, na China, enfim, em todo lugar do mundo. Precisamos partir desta perspectiva. Por quê? Porque estamos aqui oprimidos pelo viralatismo. Esse viralatismo, ele traz contradições enormes. Ele traz, inclusive, julgamentos apressados e errados que fazemos acerca de outras sociedades para rebaixar a nós próprios, que são incorretos, que são imprecisos, equivocados. Eu começo sempre por essa imagem das pizzas. Porque a gente conhece, por memes, né, de que o brasileiro, né, precisa ser estudado. Né? Essa máxima que o pessoal usa, o brasileiro precisa ser estudado. Ah, porque o brasileiro ele não respeita nada. Ele pega uma pizza e vai colocar o catupiry. Ou ele pega a pizza e faz como fez aqui, ó, com borda de coxinha. Teve quem inventasse, inclusive, a pizza de borda de... Como é que é? A pizza de borda, né? Que era uma pizza que era, na verdade, várias bordas em rodela. E os cientistas brasileiros, que estudam os brasileiros, cada vez mais menosprezados. Sim. Então, a gente precisa falar sobre esse problema da gente se apropriar de uma pizza e colocar uma coxinha ali na massa. Porque a gente tem uma falsa ideia do puritanismo italiano neste estudo de caso. Pois eu tive lá, né, morei por um ano na Itália e me choquei com essa perspectiva, sabe? Com essa falta de puritanismo, que não existe na Itália. Existe em algum grau, obviamente. O italiano é todo cheio de regrinha, que não pode isso. Eu fui servido um prato pelo meu vizinho, que era um pimentão assado, né? Um alite. Aí eu falei assim, pô, isso aqui a gente pode fazer, né? Colocar um alho, colocar um alecrim, também pode fazer de várias coisas. Não pode, não pode. Só pode fazer desse jeito. Então o italiano tem muito disso, né? Só pode fazer assim. É um certo tradicionalismo. Por outro lado, a Itália já está vivendo as mesmas contradições que nós vivemos aqui. Portanto, essa pizza aqui de baixo, ela não é brasileira, gente. É uma foto extraída de um restaurante italiano. Pizza de batata frita com salsicha Viena. Salsicha de latinha. Aliás, tudo quanto é pizzaria, inclusive as Vera Pizza Napolitana, vai vender uma pizza de batata frita, que é algo super popular na juventude italiana hoje e não choca os mais tradicionalistas, sabe? E a gente tem essa impressão que é absolutamente irreal de que o italiano está lá comendo a pizza margherita dele só com 3 pétalas de manjericão,
sabe? Feito num forno a 430 graus, colocado apenas por, no máximo, 65 segundos. Agora, e pode botar ketchup, Camilo? A questão é, o italiano só não coloca ketchup porque o italiano não usa ketchup. Para nada. Porque é uma coisa que não usa, entendeu? Lá. Entende? Quem reclama de colocar pizza no ketchup não é o italiano, é o paulistano. Esse sim, né, defende a sua honra até o último momento para que você não coloque o ketchup na pizza, pois o italiano não está nem aí. O que acontece é que você vai chegar no restaurante, você vai pedir ketchup, o cara vai achar estranho, porque ele não vai ter ketchup, tá? Porque não é, enfim, não é usual para eles. Para eles, o ketchup usa para o sanduíche, para o hambúrguer americano mesmo. Então, só não é comum. Mas o brasileiro usa o ketchup no salgado. A gente inventou o salgado, não foi isso? Então, metendo ketchup e maionese, não é isso? No salgado. Eu odeio colocar ketchup e maionese no salgado. Mas quando você acorda pela manhã, não sei se na cidade de vocês tem isso, nas paradas de ônibus, pelo menos de outrora, tem sempre a tia ou o tio do isoporzinho do café da manhã para servir a nossa classe trabalhadora, né? Então, mais desprezada ainda do que nós cientistas, né? Inclusive, em algum momento, está aí, vendendo salgado para a galera com sachêzinho de ketchup. Então, para a gente é muito comum a gente colocar ketchup, né? Se tornou, né, um tempero, né? Uma especiaria comum para se colocar, um molho comum de se colocar em qualquer coisa. Então, lanchonetes ao redor do Brasil vai ter. Lá no Ver o Peso, no Pará, tinha, numa pastelaria que tinha lá, tinha um ketchup lá para você colocar, entendeu? O italiano só não usa. A mesma coisa, gente, o tal do sushi. A gente tem o nosso sushi de Nutella com morango, em que a gente morre de vergonha, falando assim, poxa, sushi de Nutella com morango, só podia ser brasileiro mesmo. Só que aí tá lá, né, os coreanos inventando essa nova indecência da internet, representada por essa mocinha aqui, tão delicada, e que vai criar, né, o movimento de mukbang. Mukbang, basicamente, é uma webcam pornográfica, mas sem mostrar o corpo, mas sim comendo grandes montanhas de comida até explodir em POV, em point of view, né? Bem pertinho da câmera, como ela está fazendo aqui. E para essa aula eu fui bem delicado, para não chocar vocês, mas quando a gente chegar e for tratar desses fenômenos da comida pornográfica, a gente vai ver cenas um pouco mais chocantes. Pois bem, não é privilégio nosso destruir, né, símbolos culinários, né, ou então, sabe, desacralizar, dessacramentar, enfim, e invadir, né, o espírito alheio com as nossas invencionices. Isso não é uma coisa própria nossa. Isso é uma coisa que está no mundo e fazemos. É porque nós temos o espírito do viralatismo brasileiro, que é esse, de se colocarmos mais rebaixados, né? Como até se tem na oficina de escrita gastronômica, que o Luiz Américo havia falado, que a gente está desprezando a nossa própria comida por achar que ela não está à altura da comida dos outros. Em linhas gerais, foi isso. Né? O exterior é sempre mais atrativo do que a nossa própria comida. Vale mais, pago mais. É o que é moda. E aí eu pergunto, qual que seria a diferença simbólica, por exemplo? Real, né? Simbólica a gente sabe. Mas qual seria a diferença real mesmo? Quando a gente vai colocar em perspectiva, por exemplo, os ultraprocessados ou os processados. E eu gosto de fazer essa comparação. Essa lasanha, que não parece ser uma lasanha, essa aqui, ó, é a famosa, a melhor parte da lasanha, o nome desse prato, que é o prato, um dos pratos mais famosos do Máximo Bottura, da Osteria Francescana, lá na Itália. Ele já foi o melhor do mundo, segundo o 50 Best. Ranking esse e ranking esses que vamos discutir bem dedicadamente, tá? Mais por meio do nosso curso. Mas ele cria essa lasanha a partir de um processo industrializado.
ele pega e processa, ultraprocessa, macarrão já cozido para conseguir criar o efeito dessa lasanha. Só que o que a gente critica é o hamburgão de miojo aqui, que o camarada pegou o miojão, fritou o miojo e colocou um monte de coisa dentro. Uma ideia, né, de um que veio em Nova York, pingou em São Paulo, que é a porta de entrada para as drogas, né? E aí a gente tem espalhado para o Brasil, pelo menos por um breve período, o fenômeno deste hambúrguer de miojo, que causou uma repulsa, principalmente aos gourmands de hoje em dia, que estão fazendo fila e pegando a espera e pagando 300 euros para comer a lasanha processada do Máximo Bottura. Tecnicamente, obviamente, você tem o Máximo Bottura fazendo isso com uma delicadeza ou com um storytelling, né, uma narrativa super mais sofisticada, e o miojão aparecendo como algo muito mais bruto, né, para a nossa perspectiva, e a gente, então, faz essa separação, que é uma separação simbólica de um processo que, aparentemente, é natural. Natural, que eu digo, é o mesmo, é orgânico, está acontecendo, está se apropriando de ingredientes que existem e transformando eles. Mas a gente tem sempre essa necessidade de separar em castas até a nossa própria comida. Determinadas comidas, alimentos ou ingredientes pertencem a castas inferiores a outros ingredientes ou receitas. E é aí que eu entro nessa disputa, que vai nos guiar também ao longo desse curso, entre a hermenêutica da gastronomia e uma erótica da gastronomia. A hermenêutica da gastronomia sendo justamente a forma como a gente percebe, discorre sobre e tenta dar sentido à gastronomia. E isso a gente sempre faz. Só que um processo que a gente não faz, e aí eu estou usando muito da sabedoria da Susan Sontag. Susan Sontag escreveu sobre arte, e é uma mulher que pensou muito à frente, né? Principalmente a crítica de arte, né? Das pinturas e tudo mais. E ela começa a fazer a crítica da crítica, né? E aí que ela vai falar, olha, chega da gente ficar olhando para uma obra de arte, desconstruindo ela, argumentando sobre ela, justificando ela por esses meios. Ou seja, produzindo uma hermenêutica da arte para tentar justificar a arte. O que a gente precisa é de uma erótica da arte. Uma arte em que a gente só veja e desfrute, e faça fruir, e sinta tesão. A gastronomia é a mesma coisa. Susan Sontag. Não sei como é que fala. Deixa eu abrir o bate-papo aqui e colocar aqui. E falando de erótica da gastronomia, ela está aí. Ela sempre esteve. A gastronomia sempre teve essa perspectiva erótica. Por quê? Porque a gente sempre usou símbolos gastronômicos para justificar as nossas instâncias do prazer, como fez aqui o Gonzagão. Vamos ouvir o Luiz Gonzaga tocando um pouquinho? Aê! Gonzagão, ovo de codorna. Tá aí, a receita do ovo de codorna. Vocês já tinham ouvido essa música, ou sacado essa música, né? Essa música é uma música de cunho sexual, né? É isso, ele conta toda a trajetória dele a partir do ovo de codorna, como sendo esse grande remédio para poder livrá-lo, né, desse mal que o abatia, que era da impotência. Então ele precisou do ovo de codorna para comer, para resolver o problema dele. Aí, ó. Eu tô madurão, passei da flor da idade, né? E você fala, a mulher tá lá em casa, ela tá feliz por quê? Porque eu tive ovo de codorna para comer. O ovo de codorna seria, então, o grande afrodisíaco, né, do Nordeste. E com o afrodisíaco, né, você pode pensar várias comidas. Temos como afrodisíacas, né, comidas que não necessariamente o são, tá?
o morango com chantilly se tornou algo absolutamente erótico e utilizado no nível narrativo, né, para poder engajar ou estimular, né, os amantes e as amantes em época de Dia dos Namorados. Então, você vê que os cardápios dos restaurantes envolvem morangos e champanhes e ovas, né, de peixe. Não ovo de codorna, porque virou brega, não é isso? Tá vendo? Só que o verdadeiro afrodisíaco é o ovo de codorna. Mas ninguém quer colocar no cardápio Dia dos Namorados do restaurante super autoral, né, o ovo de codorna com molho rosé. Super valorizo. Mas não está lá no restaurante. Enfim, encontramos as nossas notas afrodisíacas, né? Venha comer ostras no Dia dos Namorados, aí tem aquele negócio. Tal. Pois Rubem Alves, ele tem uma fala que eu acho incrível, e que ele vai notar que o afrodisíaco ele vem muito antes da comida. O verdadeiro afrodisíaco, não acredita em comidas afrodisíacas, o verdadeiro afrodisíaco é o fogo com que a comida é feita. E esse fogo mágico só se encontra dentro do corpo de quem cozinha e de quem come. Eis o verdadeiro afrodisíaco, nós próprios. A comida, ela é a narrativa, né? Ela é, na verdade, o símbolo romântico, né, que nos faz acreditar nesse afrodisíaco. E veja, eu não estou aqui querendo desdizer ou questionar estudos científicos que eu sei que existem, embora não os conheça, determinando as capacidades, né, ou as características afrodisíacas deste ou daquele ingrediente, alimento, etc. Tá? Aqui a gente está falando no nível poético. Tá? Então, a gente está pegando essa licença. E por isso que eu cito também Rubem Alves, que nos deixou, né, e deixou um grande legado também de grandes contribuições, inclusive à poesia gastronômica. Tá? Então, esse é um dos exemplos que ele trouxe para a gente poder refletir um pouco sobre o que é esse afrodisíaco e por que a gente se apega tanto a ele. E aí, gente, questões? Podem ir chamando aí, tá? Susan Sontag, eu tenho que lembrar aqui o nome do livro que ela colocou. Contra a interpretação. Tá aqui. O nome já diz tudo, né? Contra a interpretação. Tá aqui. É a referência utilizada. E comer já é super íntimo, ingerir, engolir, deixar entrar, é verdade. Eu quero ver esse texto da Romilda, viu, Camila? Ingerir é a maior intimidade. Engraçado, eu não li o texto da Romilda, eu tenho essa referência por outros lugares, né? Eu tenho usado muito essa coisa do ingerir, não nessa perspectiva da intimidade, mas também, né? Eu penso muito mais na perspectiva da repulsa e do choque, né, que você tem, porque o paladar é a instância talvez mais agressiva, né, para os sentidos, pelo menos os sentidos tradicionais. É um spoiler de alguma coisa que eu vou falar mais para frente nesse curso, mas se a gente vê enfim, uma coisa nojenta, vamos pensar assim, um lixo, né, um lixão. Se a gente vê o lixão, a gente pode sentir um nível de repulsa. Se a gente ouve, né, o caminhão de lixo, sente alguma. Se a gente cheira, respira, né, o odor do lixão, já é um pouco mais agressivo. Se a gente toca, né, realmente dá também um ziriguidum. Mas se a gente come, é muito mais invasivo. Né? Então, o paladar, o comer, de fato, ele é não só super íntimo, mas também ele é a última instância de resistência, na verdade, que você tem para qualquer coisa que cause repulsa. Tá? Considerando que você, inclusive, pode ter sinais de repulsa muito fortes só pelo olhar. Não é isso? Imagine pelo comer. Pois bem, gente. Vamos falar agora sobre sociedade. Feita essa aula dividida nisso, a gente faz essa grande introdução
com algumas provocações que a gente vai voltar mais para frente, e a gente segue ela nesses próximos 50 minutos, mais ou menos, 45, falando sobre comida e sociedade. Comida e sociedade não são temas desconhecidos para nós. Pelo contrário, descobri que coisas que eu falo, né, neste curso, eu descobri que meu filho está aprendendo no 3º ano do ensino fundamental, né, do básico, né? Não, eu não sei o nome desses ensinos diferentes. Né, da escolinha, terceira série A. Pois eu descubro que ele está aprendendo algumas coisas que eu estava ensinando aqui. Eu falei, que legal, eu não lembro de ter aprendido isso na minha época. E eu achei isso ótimo, super enriquecedor. Então, provavelmente vou falar alguma obviedade aqui para vocês, mas nada que vá, né, enfim, ofender, né? Pelo contrário, pode até contribuir. Quando a gente fala sobre o ato de comer, a gente tem, quando você lê a literatura gastronômica, quando você lê pesquisa gastronômica, o pessoal que escreve sobre isso nesse nível da sociologia ou da história, sempre vai se referir à comida ou a forma como a gente come como um ato de comer, o ato de cozinhar. Eu uso o ato de comer, mas aqui pode considerar também que é ato de comer ou também de cozinhar. Mas o ato de comer, sobretudo, ele não é um ato só. Ele não é um ato isolado. Então, eu começo essa primeira reflexão. Existem vários atos de comer. Os atos de comer são múltiplos. E a gente pode inventar vários aqui. Aqui eu tenho alguns que eu coloquei. Eu tinha colocado poucos atos de comer. E aí, ao longo do Comida de Pensar, das turmas que a gente teve antes, a gente foi agregando, sabe? Então, sintam-se à vontade. Se vocês falarem assim, eu queria que colocasse esse ato de comer também, que eu pensei. A gente coloca para a próxima turma poder usufruir dele. O primeiro ato de comer, o primeiro acesso ao comer, a gente se dá pelo ato alimentar. O ato alimentar é o ato básico de nutrição e de cuidar, né? Eu uso cuidar muito por causa do termo em inglês, né? Infelizmente não tem esse termo, pelo menos eu não sei esse termo em português, que é o nourishment. Porque não é... Porque o nourishment é esse cuidado, é um cuidado, acho que assim, mais específico assim, para esse cuidado de, não sei, com mais atenção, com mais... enfim, não saberia explicar direito. Esse primeiro ato é o ato que a gente faz quando a gente chega ao mundo. Depois de respirar, a primeira coisa que a gente quer é mamar. Então, assim, a gente nasce já com vontade de comer. Aliás, o ato alimentar é tão importante para o centro da nossa existência como humanidade, que ele, inclusive, não só organicamente, mas simbolicamente, ele é o primeiro ato que a gente toma alguma atitude instintiva, que é o de comer, e ele é o último ato, se a gente pensar, por exemplo, no antigo sistema, né, prisional, em que servia a pessoa que estava no corredor da morte uma última refeição. Então era dado como assim uma última chance de prazer nessa vida, um último ato que você vai ter. Não se pensa em nada, não é a família que ele vai ver, sabe? Não é o filho, não é ninguém que ele deixou. A última chance que ele tem é de comer. E aí você tem várias culturas que inclusive comem nos funerais, né? Nossa própria cultura tem o hábito de beber o morto, não é isso? Em alguns lugares do Brasil, e beber o morto é um ato alimentar também. Então, o fim da vida, ele também é muito representado por isso. No alimentar o ser humano é o próprio alimento. Olha isso, que lindo, legal. O cuidado aqui não é só de dar, de comer, mas também de ser a comida, com sacrifícios que isso exige. Sim. Importante, muito legal, gostei. Você também tem alguns atos, né, alimentares que são simbolicamente antropofágicos, né? Não esse talvez, mas enfim, vários que a gente usa
culturalmente. Pois o ato alimentar está ligado a isso, natureza e instinto. Enquanto o ato começa a evoluir para o ato educativo. Até essa instância, o ato de comer do ser humano, ele é semelhante, ele é basicamente o mesmo que o do animal irracional. Então, o mundo animal, ele, conosco, seres humanos, operam na mesma forma nessas duas instâncias que são fisiológicas, alimentar e educativa. O ato educativo é o ato de transmissão de conhecimento empírico, é de geração de autonomia. Então, é quando você vai ter o bebê, por exemplo, conseguindo achar por conta própria o seio da mãe. Ele acha, mas depois ele começa a ficar expert nisso, né? Então, mães aqui, se temos, sabem muito bem como é que funciona, né? Precisa ter estratégia, inclusive, para evitar aquela boca ascendente tão de mordida, né? Tão dolorida pelo jeito. Minha experiência é passiva, né? É só de audiência nesse aspecto, mas percebe-se a dor, né? Pois o ato educativo, ele me gera sempre um exemplo que eu gosto de dar, que é de um filmezinho da Disney, na verdade da Pixar, e logo ela foi comprada pela Disney. E eu não sei se vocês já viram, é um curta-metragem bem curtinho e bem fofo, né, como a Pixar costuma fazer, chamado Piper, Descobrindo o Mundo. Vamos assistir? E aí, já tinham assistido esse filme? Piper. É só uma ilustração para a gente poder ver como que se dá o ato educativo no próprio reino animal. Então, você vai ter o passarinho que estava acostumado a receber a comida direto na boca dele, já mastigado, inclusive, né? E a mãe entendeu que é a hora de você criar autonomia. Então ele precisou aprender, aprendizado na marra, e precisou aprendeu rápido, precisou achar a comida por conta própria. Precisou enfrentar assim, como que eu faço isso? E basicamente a nossa vida é assim também, né? A gente vai aprendendo a partir desses exemplos, né, das pessoas mais velhas que nos criam e da sociedade. Então, o ato educativo de se alimentar, ele é um ato também ligado a esse fisiologismo, porque você tem um ato um tanto instintivo, um tanto natural, o que é diferente. E aí é onde a gente rompe com essa semelhança, né, com o reino animal, é quando a gente torna esse ato um ato agrícola. Então, é um ato de relação, um ato relacional, que é natural, e ambiental, no qual nós passamos a estabelecer um contato com a natureza que não é que nem o do reino animal. Um contato muito mais de dominar os meios de se produzir aquele alimento. Então, de se produzir e comer. Começa com esse ato agrícola, que está junto, obviamente, ao ato social, que é o grande ato, né, alimentar que a gente coloca de comer. Quando a gente fala o ato de comer é um ato fisiológico, mas também um ato social. Então, o ato social é onde acontece a comensalidade. A comensalidade sendo ela o eixo, né, o grande eixo de produção intelectual, formativa e cultural da alimentação. Mas aqui eu separo o social de outros para a gente entender que o ato social ele é um ato também ritual, né? A gente cria ritos e não necessariamente rituais que estão ligados a religiões, tá? São atos rituais, enfim, podem ser ritos familiares, né? E a gente vai criando nossos próprios rituais, né? O próprio ritual que a gente tem da nossa tradição, sei lá, tomar café para acordar é um ritual, né? Não tomei meu café hoje, por isso que eu estou um caco. Não necessariamente, pode ser só a falta, né, a quebra do rito que te fez mal. Então, criamos, quando transformamos o ato de comer num ato social, criamos uma relação que está para além do fisiológico. A gente está comendo com outras pessoas. O ato de comer junto
ele começa a acontecer aqui. Então, somos, né, a única espécie animal que come junto por uma necessidade de sociabilização. O café é um ritual de hospitalidade, sim, claro. Né? Oferecer o café para quem chega, né? Até talvez mais que a água, né? Você pode nem oferecer água, mas o café você oferece. Importante. E a gente vai criando. E culturas vão criando, né? Seus próprios ritos. Então, os atos de comer, eles começam a ser também culturais, né? Como o social já indicava. Esse domínio, né? O domínio da cultura, ele se torna muito importante para o estabelecimento desse ato sociológico. E você tem um ato comunicacional, porque a comida, o ato de comer, ele envolve linguagem, comportamento e toda um gestuário, um gestual que está ali sendo praticado. E esses gestos, eles vão mudando à medida que a gente muda de cultura, mas eles não deixam de ser irrelevantes, não deixam de ser relevantes para o próprio ato de comer. Então, seu ato de comer, ele envolve sim um tipo de comunicação. É uma comida que você vai dar na boca de alguém, na boca de um filho, na boca de um amante, entendeu? Ou você vai compartilhar com alguém. Essa partilha tem um gestual, sabe? A comida, ela envolve uma linguagem, não só a linguagem direta, como a gente abordou inclusive na oficina, que a comida tem, e então tem várias confusões que partem, né, dessas diferenças. Eu estava até discutindo com um perfil, não discutindo, né, conversando com o perfil da Boca Nervosa no Twitter, e ela tinha perguntado assim: tem alguém aqui do Sul que pode me explicar por que vocês estão chamando empadão de pastelão? Porque eu não entendi nada. Pastelão é a mesma coisa que empadão? É outra coisa? E aí eu entrei na conversa, que eu achei curiosa, e falei o seguinte, falei, olha, minha avó, que é sergipana, ela fazia pastelão. O pastelão dela era o nosso empadão aqui de Goiás. Então, não sei se é uma coisa especificamente do Sul, né? Tem umas comidas que são peregrinas. Então, as comidas são peregrinas, né, de um modo geral. E essa não foi diferente. Então, você tem todo um vocabulário da comida, como a gente também já discutiu, que faz com que a comida tenha, sim, seja um ato de comer, seja um ato comunicacional, que pode expressar, inclusive, pazes e guerras, não é isso? Várias guerras foram travadas à mesa. Vários políticos foram derrubados também em cima da mesa. Eu não vejo a hora desse nosso chefe de Estado ser o próximo. Não sei se acontecerá, mas, né, a gente fica agarrado na esperança. O ato de comer também é um ato político. O ato político porque ele é simbólico. E a política é algo simbólico na nossa sociedade, mas com efeitos socioeconômicos. Então, o ato político é um ato não só de política partidária, tá, gente? Mas de posicionamento político também. Ou seja, posicionar-se politicamente é algo que a gente faz por meio também das nossas escolhas alimentares, de como comemos e do que comemos, sabe? Então, se a gente opta por comer uma coisa ou outra, a gente pode estar ali tomando uma decisão política, ainda que você não o faça conscientemente. Perfeito? O ato de comer também pode ser afetivo. E aí vem aí, ó, a questão da hospitalidade também está aí, que também está junto com o ato social. Está tudo muito próximo, né? A gente só quebrou desse jeito para a gente mostrar a dimensão dessa importância do comer, né? O ato de comer ele gera conexão e ele também é um grande símbolo de hospitalidade. Oferecer comida, servir alguém, é um símbolo máximo de talvez todas as culturas contemporâneas, ao menos, né, que a gente conheça, até muitas das clássicas, elas têm, né, como ponto ritualístico da sua tradição a hospitalidade por meio da alimentação do outro. Pode comer um ato revolucionário. Um ato revolucionário porque ele pode gerar libertação, ele pode gerar também opressão. Então, a liberação dessa opressão, se for por meio da comida,
e pode acontecer, e acontece. Todos esses atos de comer podem ser atos de cozinhar, sim. Né? É aquilo que eu falei no início, assim, eu acho que a gente pode, tá aí, eu acho que eu vou até mudar para colocar atos de comer e de cozinhar. Porque o cozinhar é tão importante quanto. Até porque a autonomia que a gente está falando ali atrás do comer, ela também depende de uma autonomia do cozinhar. Só que a gente perdeu isso, tá? Na nossa sociedade, perdemos a autonomia do cozinhar, porque não estamos passando a autonomia para outro, entendeu? Mas um meme que eu vi na internet esses dias foi falando assim: gente, vamos juntar, estou procurando assim, juntar uma galera, juntar uns jovens aí, para a gente aprender a fazer pamonha. Porque vai que esses velhos tudo morrem, entendeu? E a gente fica aqui, vivendo esse século XXI bizarro, sem saber fazer pamonha. Entende? É isso. A gente não está sabendo fazer pamonha, porque a gente não está ensinando o próximo, né, a próxima geração a fazer pamonha. E a gente tem uma criação, pelo menos nos centros urbanos, eu acho que a maioria de nós nos sentimos representados, se não podem falar aí sem nenhum constrangimento, gente, por favor. A gente tem uma dificuldade enorme de passar esse cajado adiante. Cozinhar era um papel somente feminino, basicamente, né? A não ser na cozinha profissional, né? Porque na cozinha profissional era somente masculino. Outra das grandes contradições, né? A mulher só cozinha em casa e o marido só cozinha se for para representar a instância do trabalho intelectual, ou braçal, ou do suor, do sacrifício, né? Enfim, é algo que a gente tenta desconstruir para reconstruir, né? É o que a gente precisa fazer. Então, esses atos, de fato, eles são todos coordenados e também se relacionam com o ato de comer. E a importância da autonomia para o cozinhar também é algo fundamental, né? Fundamental. Assim, uma criança que talvez da nossa geração aqui, que cresceu tendo medo de faca. Nossas crianças cresceram com medo de faca, com medo de ovo, com medo de vidro, que são elementos que não tem nenhuma cozinha que opere sem eles, tá? Com medo de fogo. Por quê? Porque a gente institui esse medo como forma de precaução. Só que esse medo como forma de precaução é tão grande que você tem pessoas adultas hoje que tem pânico só de olhar para uma panela de pressão. Sabe? Que não consegue imaginar como fazer uma fritura. Eita, Mariana, deixa eu te falar. Mariana, você antecipou um spoiler aí, ó, da próxima aula, tá? Não vou abrir aqui, não. E o feminino está sempre ligado ao doméstico. Na próxima aula a gente vai falar, gente, especificamente disso. Não precisa clicar em desver, não. Mas a gente vai falar muito sobre o feminino, tá? Porque é isso, a figura feminina foi uma figura muito importante historicamente e igualmente desprezada historicamente quando o assunto era comida. Porque quem validava, né, as papilas, né, gustativas, né, as impressões da boa mesa, quem validava todo o comércio de alimentos, né, nas nossas sociedades eram homens. E a mulher sobrava o cozinhar domesticamente, sabe? Então, essa coisa domesticada, ela retine hoje na nossa sociedade. É isso que a gente vai ver na aula que vem, quando a gente for falar sobre a cozinha doméstica, tá? Olha só, cerveja sempre foi da mulher, foi ela que criou, na verdade. É uma associação com bruxa. Isso é muito legal lembrar também. E foi apropriado, mas o homem se apropriou de tudo, sabe? Cerveja e pão, é isso mesmo. E até carne, tá? Porque o homem caçava, só que não cozinhava. Caçava, limpava, quem cozinhava era a mulher. Então fazer o fogo, apesar de o homem fazer o fogo, também era uma tarefa doméstica, que era dividida. Então, enfim, vai ser legal. A próxima aula para a gente massacrar aí as criaturas masculinas, né, que dominaram essa história. Eu acho muito massa, porque eu com medo de pensar, essa já é a terceira turma
que todas as pessoas que participam são só mulheres. Né? E eu acho que eu estou espantando os homens das minhas turmas por conta dos posicionamentos que a gente coloca aqui, das discussões, e vocês se sintam super à vontade de trazer essas discussões, porque boa parte delas eu trago das provocações que eu fiz em outras aulas e uso, inclusive, algumas perspectivas que aprendi com vocês. O universo minógino sempre foi desfavorável às mulheres, né? A gente entra nesse tema na próxima aula. Deixa eu controlar o tempo aqui. Estamos chegando no finalzinho e a gente vai perguntar. Uma coisa super básica que a gente vai pensar é o que é que forma... Ah, eu não sabia que a Mouse Beer era considerada cerveja de mulher, não. Ah, tá. É considerada hoje, né? Porque é docinha. É verdade, tem esse mito. O homem bebe Weiss, né? Trigo, IPA. Agora é IPA, né? O homem bebe IPA. No meu tempo não tinha negócio de IPA, né? O homem bebia cerveja de trigo, cervejas alemãs, né? E a Mouse Beer para as minas. Cara, não lembrava desse negócio, não. Pois bem, o que forma a nossa comensalidade? E aí a gente tem a conquista do fogo, que foi um momento importante, né? Igualmente importante com a conquista da fermentação, tá? Porque o processo de fermentação ele começa a ser utilizado, talvez, ao mesmo tempo, se brincar antes, né? Mas ali no mesmo tempo que a conquista do fogo. E do mesmo jeito com o fogo, surgiu de um erro, né? Ou de uma tentativa, ou de um fortúnio, né? Não um infortúnio, mas um fortúnio. Eu indico esse filme A Guerra do Fogo, um filme britânico dos anos 80. Não sei se vocês já viram, né? Que é bem legal mesmo. É uma ilustração sobre como que o povo Neandertal conquistou o fogo. Teve essa guerra do fogo mesmo, né? Entre as sociedades, entre as comunidades, né? Aldeias, não sei. Então, o que forma a comensalidade é o domínio do fogo. Vamos falar sobre isso no próximo slide. E a necessidade de se aglomerar. Olha só, algo que nos é tolhido neste momento. Não a nós, necessariamente, né? Porque, enfim, no Brasil teve muita gente que nunca se privou dessa necessidade de se aglomerar e está aí, né? O que forma a comensalidade é também a formação da cultura. A comensalidade nasce com o domínio ou com a ação do homem no meio, que é uma ação cultural. O princípio da reciprocidade. A comensalidade, ela ou envolve esse princípio. Esse princípio que a gente talvez esteja perdendo um pouco, né? Mas ainda acontece, sabe? De você pedir um açúcar, uma cebola para o vizinho ou para a vizinha e retornar um Tupperware com um pouco daquilo que você fez, da receita que você fez com aquele produto que você pegou emprestado. Então, isso aí é um exemplo que a gente pode usar dentre vários, né? De alguém chamar você para uma refeição e você retribuir este convite. Então, formalmente também isso acontecia entre reinos, entre, né, os burgueses, principalmente, os nobres, né, principalmente, e a gente começa também a utilizar no nosso dia a dia contemporâneo. Não se devolve pote vazio. É isso. Eu também aprendi isso aí. Não se devolve pote vazio. E aí, gente, a gente chega mais ou menos no finalzinho da nossa conversa hoje, entendendo um pouco o triângulo culinário. O triângulo culinário ele é basilar para essa compreensão da comida como cultura, como escolha. Tá? A gente sabe que tudo que o homem toca, tudo que o ser humano, né, toca, vira cultura. Então, quando você tem uma paisagem natural, você está chamando essa paisagem natural porque é uma paisagem que o ser humano não tocou, intocada. E a gente chama essa paisagem de modificada, a gente chama de uma paisagem cultural, porque a gente a transformou, né? O que a gente fez com vários, enfim, com toda a nossa natureza, né? E agora a gente deixou de transformar só para destruir mesmo, né? Então, basicamente, esse que é o lema. Se a gente for pensar, né, em boa parte da forma como
como principalmente nosso Brasil, nossa Amazônia está entregue. Enfim, antes disso, você tinha aí Levi Strauss, que é essa referência, que pensou esse triângulo culinário a partir de uma pesquisa que ele fez entre os indígenas Bororo, no Mato Grosso, e ele foi, então, conceituando esses dois caminhos, que ele chamou de o cru e o cozido. É um livro, né, do Levi Strauss, né, parte da trilogia de Levi Strauss sobre comida, mas também é um artigo, né, que ele faz. O Triângulo Culinário é um artigo que está dentro desse livro do cru e o cozido. Né? Tem o Mel e as Cinzas também, e o Homem Nu. O Homem Nu, aliás, o Homem Nu e também o Cru e o Cozido são duas fontes de inspiração bem fortes para mim, principalmente para minha tese corrente. Inclusive, o Homem Nu é o que intitula minha tese, inspirativamente, né? Que se chama, nesse momento, Comida Nua. Então, eu uso muito a metáfora do Homem Nu de Levi Strauss para esse fim. E depois a gente pode conversar sobre isso para quem tiver mais curiosidade. Mas eu estou terminando ainda de pensar sobre isso, tá? Então, não exijam demais. Então, o triângulo culinário, ele é a forma como o Levi Strauss deixou de uma forma muito didática e muito simples para a gente entender como que funciona essa diferença para a nossa relação com a comida entre o que é cultural e o que é natural. Então, você tem a relação entre o cru e o cozido. Aqui vocês não estão conseguindo ver, né? Eu estou na frente, não é isso? Como é que eu mudo essa telinha aí? Tá. Você tem 3 pontas do triângulo: cru, podre e aqui no final, cozido. A comida, o ingrediente, o alimento, quando está no seu estado cru e sob o domínio da natureza, ele se torna, o caminho natural dele é se tornar podre. Então, de cru, ele se torna podre. Uma maçã cai da árvore, cai no chão, apodrece. Enquanto a gente não tocar, não transformar em outra coisa, o caminho natural, ou seja, da natureza, é o da apodrecimento. E temos o cru e o cozido, este sendo o caminho cultural, é o caminho pelo qual nós transformamos a comida. No Triângulo Culinário de Levi Strauss, ele vai exemplificar isso pelo cozimento, ou seja, o cru passa pelo fogo, torna-se cozido. O fogo, então, é esse meio de transformação cultural. Não que os animais, o reino animal, não conhecesse o sabor do fogo, porque, afinal de contas, o próprio ser humano, talvez os povos neandertais, antes da conquista do fogo, né, você vai ter essa experiência da carne cozida, dos alimentos cozidos, a partir das queimadas naturais, né, que fazia com que bichos morressem, plantas também ficassem carbonizadas, mas que a partir dali você também pudesse ter ou experimentar um alimento cozido. Aqui a gente está falando do alimento cozido propositalmente, e não precisa ser necessariamente cozido. A partir do momento que você pega um ingrediente da natureza, você o transforma. Você pega o elemento e, se você passa uma faca, se você o lava, se você tira a casca, você vai transformando culturalmente. Esses são gestos culturais. O alimento cru, mesmo o sashimi, tá aí, o sashimi não é cozido. Tá. Se você pega um peixe, escolhe o peixe, disseca esse bicho e fatia, você acabou de cometer uma transformação cultural. Então, tudo que tocamos é cultura. No Cookit um debate sobre isso, de fato. Ele parte daí, né, do princípio de Levi Strauss. O Cookit é Roland, né? Roland, o livro? Isso. E aí virou uma série depois. Eu ainda não vi a série, eu deixei, tá lá morrendo na minha lista da Netflix e eu não vi ainda. Mas o livro é bem legal. Eu imagino que seja muito boa. Então, pessoal, entendido isso, você leu o livro depois. Eu acho que não tem problema, tá? Essa diferença. Tem um puritanismo que fala assim, não, você precisa primeiro ler o livro e depois ver o filme. Sabe?
Sim, cara, são duas obras distintas, né? Sabe? São duas experiências. Então, quando a gente passa a dominar o alimento e a transformá-lo pela agricultura, principalmente, em que a gente vai, de fato, dominar até os modos de produção, a gente domina, inclusive, como que esse alimento será nascido. Então, a gente não deixa mais isso, a gente não relega mais isso à natureza. O próprio cultivo do alimento, ele passa a ser um cultivo cultural. Eu não estou falando isso só por conta do domínio do agro aí, não. É desde sempre, tá? A gente sempre trabalhou culturalmente na plantação. Ou seja, a gente criou bichos, plantou folhas, verduras, plantas de uma forma cultural. E aí a gente começa a entender, se eu plantar nessa época do ano, ele sai melhor ali no final, no momento da colheita. Enfim, tem várias formas como que a gente consegue compreender como que a natureza funciona para poder, então, tentar criar, dentro dessa perspectiva, algo nosso, algo que possa nos servir. E aí o agro, ele se torna, na verdade, talvez a distorção, né, máxima dessa influência nossa na natureza. Depois a gente vai falar, temos muito tempo para meter o pau no agro. Mas a comida, ela é cultura, porque a comida é escolha. Então a comida é cultura, escolha, por quê? Porque ela parte de conhecer e diferenciar o que é comestível. Essa é a primeira parte. O reino animal já o faz, também é um momento de contato que a gente tem com o reino animal. Só que no nosso caso, a gente não conhece e diferencia o que é comestível a partir do instinto. Que o animal, ele consegue reconhecer o que é venenoso, o que é perigoso, o que não lhe faz bem e também o que faz bem, né? O famoso aquela famosa atitude do cachorro, quem tem cachorro aí, né? Que tá passando mal, de repente tá lá esse bicho comendo grama no quintal, né? Tá comendo grama para poder limpar o estômago e vomitar. Então, instintivamente ele está se curando de algo que fez mal a ele. Então, isso não foi uma forma pensada, né? Só que quando a gente diferencia o que é comestível ou não, nós, como seres humanos, não o fazemos instintivamente, o fazemos culturalmente. Nós escolhemos o que é comestível e o que não é. Brasil tem uma história muito doida que acontece aí nos alfarrábios da ciência brasileira, de que o Brasil é um dos produtores, não um dos maiores, mas um produtor de carne de cavalo para corte, sabia? Para consumo. Só que essa carne vai para o exterior, para exportação, porque se consome, né? Engraçado, encontrei em supermercado mesmo, normal, assim, da Itália, encontrei lá vários bandejinhas de bife de cavalo. Vende-se. Eu não sabia. E eu só não peguei, comi, experimentei esse troço, porque era muito caro. Então, enfim. Mas eu tive curiosidade. Não tanta, né? Não suficiente para eu conseguir, né, aliviar a minha curiosidade. Então, a cultura como escolha, ela acontece também a partir da troca de conhecimento. O nosso consumo ele é moldado pelos intercâmbios culturais. Então, a gente começa a perceber que, opa, se pode comer isso. Aquela cultura come isso. Vem daí a nossa resistência a outras culturas. Se a gente fosse falar de comida japonesa, especificamente, né, o sushi, porque comida japonesa é muito mais que isso, obviamente. Então, quando a gente fala no sushi e no sashimi, se a gente fosse falar no contexto brasileiro dos anos 80, da hiperinflação, a qual estamos voltando nesse momento, inclusive, mas aquele momento de hiperinflação de comer peixe cru, gente, o pessoal ia achar que estava doido, né? Todo mundo ia fazer uma cara de nojo, ia ter ojeriza. Precisou, então, ele ser culturalmente dominado por Nova York, principalmente, né? Por esse centro da produção gourmand mundial, né? Pop do mundo contemporâneo, e chegar, então,
a partir da imigração japonesa, né, conseguir encontrar guarida nessa popularidade e poder, a partir de São Paulo, então, conseguir emplacar os restaurantes, especificamente de sushi, no Brasil. Avanços tecnológicos, fogo, faca, cozinha, nunca foram os mesmos ao curso da história. Eles, inclusive, modificaram a forma como a gente consome os alimentos, como a gente cozinha. Inclusive, criaram receitas. A gente pensa sempre que receita foi a união de ingredientes. A gente nunca imagina que receita é resultado de avanço tecnológico. Pois é. E a gente vai falar sobre, por exemplo, como surgiu o purê de batata na Revolução Industrial, que foi justamente a partir de um avanço tecnológico e não de um processo orgânico, digamos assim. A comensalidade, então, como uma conclusão geral, não é o comercial de margarina que você assistiu na sua infância. Ou, se você pegou ainda, né, os comerciais de margarina mais toscos que o nosso Brasil produziu, a comensalidade não é o comercial de margarina. Tem muito mais coisa envolvida. A indústria do ultraprocessado reduziu a comensalidade a isso, a esse ideal da família norte-americana de classe média, né, dos subúrbios ali de, enfim, do sul, sudeste norte-americano, para a gente poder ter aquilo como alvo de qualidade de vida e entender como mensalidade só se dá ali, sabe? Reunindo a mesa. No show da Xuxa, né, que a gente vai problematizar também mais adiante. Não sei nem se vocês lembram do show da Xuxa dos anos 80/90, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Pois a comercialidade não é um comercial de margarina. E falando nisso, vamos ver um comercial de margarina para a gente tentar lembrar como que era representada esse espírito comensal, né, pela via da publicidade. Tá, agora vai. Peão, acorda que hoje o dia vai ser puxado. Você precisa se alimentar bem. Você não quer ser titular? Então, tem que crescer e treinar muito. Mas é que eu treino! Capitão do time é assim mesmo. E a seleção? Será que eles me chamam? É claro. Já tô até vendo. Cleibon com vitaminas. Pra quem vai crescer muito na vida. Oh, pai. Valeu. O famoso sequestro dos afetos, né? O sequestro dos afetos, ele é a grande narrativa do comercial de margarina. Você tem a família margarina que não está completa. Depois a gente podia ver, depois vocês procuram aí no YouTube, tem também os comerciais antigos que tem a família tradicional americana. Ah, tá lá na página do curso, verdade. Legal. Pois é. E você tem, a partir do comercial de margarina, um outro tipo de distorção no entendimento da comensalidade, que é o do sequestro dos afetos. De você usar justamente esse símbolo do afeto para uma finalidade torpe, que é, na verdade, estimular o consumo de um ultraprocessado, escondendo todos os riscos e problemas que ele traz, não só em nível de saúde, como também em problemas estéticos, éticos e produtivos, porque ele acaba também detonando ou massacrando indústrias super válidas e necessárias para o nosso relacionamento com a comida e com a vida. Então, gente, finalizando, não era amor, era cilada, já dizia o molejo. E aí a gente tem
a indústria falando mais alto lá no final, tentando usar o argumento do amor, que na verdade conseguiu, né? Foi bem sucedido, aliás, para entender que o amor na cozinha ele acontece por meio dos afetos. Só que não é por meio dos afetos. Toda a discussão do afetivo, inclusive, está dominada, é usada, né? Na verdade, agora, inclusive, banalizada pelos programas de TV, MasterChef, Pesadelo na Cozinha e essas coisas esquisitas. Você vai ter vários deles usando esse argumento do colocar o amor, colocar a sua paixão, colocar todo o seu afeto na comida, porque o outro vai sentir do outro lado isso. Não, ele vai sentir, de fato, o gosto ou o retrogosto do pozinho industrializado. Como, por exemplo, está na nossa indicação, que aí fica uma indicação para vocês ouvirem em casa, desse podcast do Joio e o Trigo, chamado Prato Cheio. E tem o episódio lá na plataforma para vocês ouvirem, no Spotify. Se vocês não tiverem Spotify, eu acho que tem outras plataformas também, falando sobre não era amor, era aditivo. E aí eu queria colocar para vocês aqui rapidinho essa propaganda, cara, genial, do Sazon. Genialmente maligna, né? Mas tá muito bom esse arroz aqui. Você pôs alguma coisa diferente? Ah, de sempre. Só um pouquinho de açúcar. Mas tá muito bom esse arroz aqui. Você pôs alguma coisa diferente? Ah, de sempre, amor. Esse picadinho também tá uma delícia. Você gostou? É o amor que dá esse gostinho especial, filha. Nossa, mas esse feijãozinho tá demais. Não tem segredo nenhum. É feijão e amor. Dona Cláudia, acabou o amor. Sazon dá mais cor e sabor aos alimentos. Quem ama, usa. É o amor. Eu não tinha reparado isso não, cara. Ela começa falando, coloquei só um pouquinho de açúcar no suco, porque faz mal. Muito bom. A mulher colocou Sazon no arroz, no feijão e no picadinho, gente. Sabe? Não foi no feijão. Foi no feijão, no arroz e no picadinho, sabe? Mas o problema é o açúcar, né? Parabéns, sociedade. Então, enfim, não era amor, era aditivo. É isso que a gente aprendeu, ou aprende, né, a partir da subversão, da última instância, né, da nossa especulação e da nossa transformação cultural do alimento. São escolhas, mas até que momento comer é uma escolha? A partir do momento que a indústria dos ultraprocessados, por exemplo, ou a própria cesta básica que a gente tem, vai abastecer justamente, ou vai estimular o consumo de enlatados, de ultraprocessados, enfim, de pacotinhos. A comida fresca sumiu da mesa do brasileiro, à medida que a cesta básica foi se tornando, inclusive, cada vez mais inacessível, ela foi também se tornando cada vez mais pobre, inclusive nutricionalmente. Ah, sim, omitir a parte saudável, né? O filho é atlético, comendo margarina. Uhum. Enfim. Só que a margarina, tá? Ela não é essa vilã por sua própria conta, não, tá? Acho que a gente transformou ela numa vilã enorme. Comer deixou de ser uma escolha. Esse é a grande chave para a gente poder ficar refletindo para a próxima aula. Legal, pessoal? Encerramos aqui e semana que vem a gente vai falar sobre isso, a arquitetura da cozinha doméstica. Joia? Tem algumas referências para vocês. Na próxima aula a gente vai exibir um trecho do filme Recife Frio, um curta-metragem do Kleber Mendonça Filho, que está no YouTube. Está lá para vocês assistirem. Já viu a Mariana aí? Ó? É ótimo ele. Ele vai exibir só um trecho na aula, né, que vai nos ajudar numa discussão. Mas para vocês assistirem o filme inteiro, super recomendo,
vocês podem entrar lá. A gente vai ficar falando aqui de comida, sem necessariamente falar sempre de comida. Porque mesmo quando a gente não fala de comida, a gente pode estar falando de comida, porque a comida está em tudo. E é isso. Encerramos aqui, chegou a nossa hora, mas a gente pode trocar mais ideias, trazer mais dúvidas e mais debates na próxima aula, e o nosso próximo encontro será na segunda-feira, também às 19 horas, neste mesmo link. Obrigado, minha gente, por manterem-se atentas até aqui, e a gente se encontra no nosso próximo encontro do Comida de Pensar. Boa noite, gente. Um beijo.